Salve, rapaziada! Como é que vocês estão, meus guri? Hoje, coisa nova. Molecada, esses dias tá difícil pro Momozinho. Tudo que eu posto no YouTube falha. Não coloca esse negócio aqui na telinha. Por isso que a consistência do canal, né, não tá lá aquelas coisas. Porém, sem mais enrolação, vamos dar-lhe. Em uma grande academia fitness no centro da cidade de Seul, uma salinha lá no canto da academia, um cara bombadão tá dando oi pra todo mundo na live, se apresentando como Choi Kan-hyuk, ou como ele mesmo se apresenta, o melhor rato de academia. Ele diz pra live que vai experimentar um frango e umas cervejas que eles pediram, porém ele sabia que isso ia afetar a musculatura dele. Só que fazer o que, né? Se é pra live, ele já começa a comer. Animado e mantendo um clima agradável, ele diz que tá uma delícia dar um golinho na breja. Dá pra ver claramente que esse maldito tem um antebraço do Ramon e é obcecado com treino. Obviamente nem sempre foi assim, tem uma razão por trás de todos esses músculos. Uma vez, numa missão, ele se machucou feio. Ele fazia parte do grupo de operações especiais. E depois disso começou a fazer terapia física e no quirioprata para se recuperar. Com esse processo, ele começou a aprender todo e qualquer tipo de exercício, desde yoga até musculação. Aprendeu também muito sobre dieta, e um dia ele se tornou o melhor rato de academia do país. Ou ao menos era assim que conheciam ele, porque na verdade ele era o melhor instrutor fitness do país. Então por que um cara tão bom assim tá fazendo live no quarto dele comendo coxa de frango? Num quartinho isolado de uma academia vazia. Foi por causa daquela lendária doença que atingiu todos os países. Com quase ninguém podendo sair de casa e um tempo limite para as academias funcionarem, ele não conseguiu manter as que ele tinha. Ao ver as contas do mês se acumulando, a única coisa que ele pôde fazer é se aproveitar da fama que tinha para virar um streamer. Só que obviamente não era o suficiente para manter as 5 academias que ele tinha. O pessoal pergunta por que ele parece estar chorando, ele diz que não é nada, é algo no olho. E com um sorriso fala para todo mundo que os vê amanhã. Desligou, o cara tá acabado e se preocupando já como é que vai sobreviver mais um dia. Ele sabe que esse frango frito com cerveja tem muita caloria, só que agora ele não pode treinar porque tem álcool no sistema. Olhando pra essa cena, ele se pergunta como que ele parou nesse lugar. Porém, não tem muita opção, ele vai só descansar por hoje. Até porque ele se lembra que o doutor falou que ele ia ficar careca se ficasse tão estressado assim. Como um cara que vai pra academia, aquilo foi um choque pra ele. O doutor explicou que por causa de todo o estresse físico e mental que ele vem passando, o corpo dele tá prestes a se quebrar. Ele teria que diminuir a quantidade de trabalho semanal ou ia ficar careca. Ele já se imaginou brilhante, desgraça. O coitado já se imaginou tomando fora e sendo humilhado. Ele sabia que ia ficar pra sempre sozinho se isso acontecesse. Caído no quarto, ele só queria saber o que ele poderia fazer pra relaxar. O dia dele consiste em treinar e trabalhar, ele não faz mais nada. Foi nessa hora que ele lembrou de alguma coisa e foi no celular dele. Porém, não era o que ele queria também. Ele estava navegando procurando algo pra ler. Quando ele era mais novo, esse era um dos passatempos favoritos. Ele era um moleque pobre que cresceu sendo criado pelos avós. Ele sempre ia correndo até a loja da esquina, abria as histórias e ficava lendo por horas. O Choi sempre tomava bronca do avô dele por ir lá, e de repente ele vê uma história. O autor era um tal de Ga Yeon, que já escreveu várias coisas que ele gostava muito. E uma das mais recentes se chamava Crônicas do Monge Shaolin. Ele nunca tinha visto e gostava do autor, então decidiu dar uma clicada. A história falava sobre um garoto chamado Mujin que entrou em um templo Shaolin e seguiria o caminho de um artista marcial. O Choi parecia interessado na história e começou a sorrir falando que era boa demais. Se lembrando de todos os trabalhos que ele vem tendo que fazer pra se manter, o treino ali que ele tá dando pra mulher, que ele tá sofrendo muito pra quem tá só parado, tá resistindo ao quê, danado? Fazia tempo que ele não se sentia tão relaxado. Pra ele era estar de volta como na época onde ele era criança. E com isso ele caiu no chão, se sentindo com sono. Um tempo depois, o celular dele começou a brilhar. E de longe uma voz chamava pelo nome Jin. O Choi abriu o olho quando alguém falou pra um tal de Mujin que ele ia se atrasar pro treino matinal. Ele se levantou animado, até porque adorava um treino. Porém, tomou um susto ficando confuso. Uma carequinha e uma faixa na cintura. O garotinho tentava avisar que eles iam se atrasar, todo mundo já tinha ido. Porém, o Choi perguntou como essa criança careca entrou na casa dele. O garoto na frente falou que ele não era criança, até porque ele era maior. O Choi se levantou, falando que isso não fazia sentido. Até porque ele tinha 1,80, 8% de gordura corporal, 90 kg de músculo. Ele foi na cara do moleque e perguntou se ele era cego. Enquanto ficava se perguntando como esse moleque entrou na casa dele, aí que ele se ligou. Olhando em volta, não parecia ser a casa dele.
E no centro de tudo, o Choi na verdade era um carequinha também. Ele começou a bater a mão na cabeça procurando os cabelos. Foi aí que ele tomou um susto quando a ficha caiu e perguntou pro moleque aonde ele estava e cadê o cabelo dele. Ele então percebeu que o garoto tinha chamado ele de Mujin. E aí se lembrou da novel que ele leu ontem, As Crônicas do Monge Mujin. Encarando as próprias mãos, ele se perguntava cadê os músculos e por que ele era agora o Mujin. Até um dia ele se lembra, ele tinha ido dormir lendo. Foi aí que ele entendeu o que aconteceu. Era só um sonho, ele sempre teve muito sonho quando lia novel, nada mudou. O amigo insistiu, falando que eles estavam atrasados. O Mujin falou que entendeu e era para eles irem logo. Enquanto pensava que o garotinho era adorável. E com isso eles se foram todo animado. Já que era um sonho, ele ia aproveitar ao máximo aquela situação. Até tomarem o esculacho do treinador por se atrasarem no primeiro dia. Que falou para que ambos fossem agora pro lugar deles. Vendo aquela situação, o Mujin ficou assustado. Aquele sonho estava real demais. O treinador falou que eles iam começar com a postura do cavalo, e o Mujin ficou se perguntando se era igual ao agachamento. Porém, quando ele olhou pro lado, os caras estavam nos agachamentos travado, todo mundo na mesma posição, tentando não cair pra frente ou pra trás. Só que pro Mujin aquilo era loucura. Ele sabia que eles iam destruir os joelhos dele se treinassem assim. Mas o treinador continuava gritando para eles se manterem na tal postura do cavalo. O Mujin, que sofreu com aquele acidente, teve que aprender tudo sobre exercício para conseguir se recuperar. Ele via muita gente na academia que não treinava os músculos inferiores e ele sabia o quão perigoso isso era. Porém, tão perigoso quanto aquilo era o treino que eles estavam fazendo na frente dele. As pernas estavam muito abertas, eles precisavam deixar as costas mais retas e naturalmente se inclinar para frente, estava tudo errado. O treinador gritava que a parte inferior do corpo é a base para um artista marcial, e o Mujin ficava com raiva, até porque isso era verdade, porém os caras estavam destruindo o corpo deles. O treinador passava no meio de todo mundo falando que só com uma boa base para o seu soco ser forte. Só que o Mujin sabia que não existia base boa quando o treino estava tão errado. Só que pro bem ou pro mal dele, o Choi não era alguém que deixava as pessoas treinar errado. Sabendo que aquilo era um sonho, ele tomou coragem. E gritou pra todo mundo que eles eram um bando de ignorantes que não sabiam nada sobre exercício. Os anciões do templo tudo encararam ele, e os moleques ficaram desacreditados que ele falou algo assim. O amigo dele veio no ouvido e perguntou se ele tava ficando maluco. O treinador apontou na cara dele e perguntou que besteira é essa que ele tava falando no meio do treino. E todos os anciões começaram a falar que ele tava inventando desculpa só porque era difícil. O Mujin percebeu que os gritos daqueles caras pareciam carregar um tipo de energia. Porém, ele ia dizer o que precisava ser dito. E falou pra todo mundo que ele só avisou que as coisas que eles estão fazendo tá errada. Até porque é muito mais fácil corrigir as pessoas num sonho do que os clientes malucos que perguntam se dá pra levantar 500 no supino em um mês. Só que o treinador não gostou daquilo e perguntou se ele, como discípulo Shaolin, tava falando que o treino Shaolin tava errado. Aquilo deixou o Mujin ainda mais animado. Era um sonho no mundo marcial, então ele decidiu falar coisas que só um verdadeiro artista falariam. E sem medo explicou que esse treino atual acabaria com as articulações e cartilagem deles. Porém o treinador ignorou e falou que tudo isso era uma desculpa feita pelos fracos. Aquilo fez o Mujin ficar confuso. E perguntou se a arte marcial não era para que os fracos treinassem seu corpo e mente. Porém ele quer ensinar algo que não pode ser aprendido pelos fracos, e isso é algo contraditório. Um outro treinador se aproxima e fala que o método Shaolin é diferente. Eles treinam artes marciais para melhorarem como pessoa e atingirem a iluminação. Num tom de brincadeira, o Mujin perguntou então se eles estavam querendo dizer que alguém fraco jamais chegaria à iluminação. O outro instrutor perdeu a cabeça, falando que eles treinam de forma tão dura para fortalecer suas mentes. A mente humana é fraca e sempre busca conforto em tempos de dificuldade. Aquele treino fortalece a mente para que eles consigam resistir aos tempos difíceis. O Mujin então pergunta se só precisa treinar a mente quando se é jovem, e o cara quer saber do que ele tá falando. O Mujin diz que é isso que ele tá querendo dizer pelo visto. E explica que se o cara tá dizendo que pra treinar a mente eles precisam danificar os joelhos quando eles são jovens, isso quer dizer que quando eles ficarem velhos e com corpos danificados, eles não mais poderão treinar a mente. Os outros garotos do templo Shaolin começam a se questionar sobre essas coisas pensando que é esquisito, enquanto o treinador já não sabe mais o que falar. Ele aponta para o monge do templo e pergunta se ele não se machucou o suficiente para não ter atingido a iluminação numa idade tão velha. O treinador na frente dele fica desacreditado que um moleque desses falou algo assim pro monge do templo, que respira fundo e solta um grito que faz todo mundo cobrir as orelhas. O Mujin entende a diferença de um discípulo de primeira classe. Os garotos ficam desnorteados e o monge diz que entende sobre o que ele tá falando.
e que realmente o treino marcial é só uma forma de prática para que um budista ou artista marcial chegue à iluminação. Porém, a arte marcial deles é diferente. E o Mujin pergunta diferente como? O monge diz que a arte marcial deles é feita para resgatar as massas. Elas foram criadas para proteger as pessoas do mal e dos demônios que as atacam. O Mujin então pergunta se ele tá falando que eles precisam destruir o joelho deles para conseguir proteger as pessoas. O monge começa a ficar sem saber o que falar. Se eles não fizerem nada, o Mujin vai ser uma influência ruim nos outros garotos. Só que como hoje é o primeiro dia dele no templo, eles não podem punir um garoto fisicamente assim. Ele levanta o dedo e então diz que se ele realmente pensa que o treino dele é melhor, ele vai ter que se provar. O Mujin pergunta como ele quer que prove, e o cara fala que já que ele considera o deles errado, ele deve saber qual que é o método certo. Ele aponta pra ele e fala que se esse é o caso, ele terá que vencer contra alguém que aprendeu no estilo Shaolin. O Mujin pergunta contra quem ele vai lutar, e diz que é impossível que ele vença um adulto. O velho diz que só seria justo se ele lutasse contra alguém que entrou ao mesmo tempo que ele nesse lugar. Então fala pra um garoto chamado Mugung dar um passo à frente. O treinador diz que o Mujin pode treinar por 7 dias. Depois disso, ele terá a chance de provar que o método dele é o correto. Em uma luta de treino contra o Mugung. Porém, o Mujin acha aquilo ridículo. Claramente o cara tá em uma outra categoria de peso. Ele fala que essa é uma chance justa só pra ele não ter como reclamar mais disso. Dessa forma, ele vai perder e servir como lição pros outros. Frente ao garoto, ele só consegue pensar que aquele sênior é horrível. Sênior esse que com a mão no queixo tá confiante, falando que criou a situação perfeita. Porém, o Mujin só concorda, enquanto pensa que é impossível que ele perca pra uma criança. O Mugung fica encarando ele, e o instrutor quase perdeu a cabeça ao escutar isso. Ele se vira dizendo que o Mujin pelo visto escolheu o caminho difícil, e sai dizendo Amitabha, que significa vida infinita, e manda todo mundo voltar a treinar. O amigo do Mujin perguntou por que ele fez isso e diz que é melhor ele se desculpar com o sênior. Porém, o sênior grita com o Muyu e fala pra ele voltar em posição. O Mugung, os outros garotos e o ancião estão tudo só encarando o Mujin, ansiosos pro fim dos tais 7 dias. Na cena seguinte, o Mujin tá suando. Enquanto todo mundo tá parado com o joelho na posição do cavalo, ele continua fazendo vários agachamentos. Na hora que ele começou a fazer isso, um dos sêniors veio perguntar por que ele tava agindo assim. O Mujin só falou que recebeu a autorização do monge Hiejung. O treinador ficou com raiva, mas o monge apareceu e falou para deixar o garoto fazer o que quisesse. O Mujin continuou no treino dele, mas não sem ficar cutucando todo mundo, falando que eles iam ficar com os joelhos acabados se treinassem daquela forma. Eles ainda eram tão jovens, quem será que ia se responsabilizar quando eles nem mais andassem direito? Ele ficava fazendo os agachamentos, dizendo que a cartilagem estava indo embora. O treino deles era muito doloroso e não dava resultado. Ele conseguia sentir a dor na articulação que eles estavam sentindo. O monge só tentava não perder a cabeça, repetindo Amitabha para si mesmo. Depois de 2 horas intensas de treino pela manhã, estava na hora de receber a nutrição que ele precisava. O que ele não esperava é que estava prestes a bater de frente com um problemão. A cara dele fechou, quando tudo que tinha na frente era picles e arroz. Até porque essas eram as refeições dos monges Shaolin, já que eles eram vegetarianos. No templo, isso era algo natural, só que o Mujin tomou um susto, ele não tinha se preparado para isso. Ele precisava de proteína para ganhar músculo. E ficou se perguntando como ele ia ganhar músculo só com aquilo. Foi quando ele sentiu o cheiro da comida e achou esquisito, parecia muito realista. Por mais que fossem só vegetais e arroz, o cheiro era muito bom. Só que no final das contas ainda era só vegetal, né, rapaz? Cadê a proteína? O garoto tava acabado. Ele bateu na mesa falando que aquilo era abuso infantil. O monge falou pra ele ficar quieto. Porém, o Mujin respondeu que aquilo era tortura, já que eles tinham treinado por 2 horas da manhã. Comer só vegetais não era o suficiente. Os treinadores perderam a paciência dizendo que ele só falava besteira. E por que ele tá sendo tão desrespeitoso? Se aproximou dele falando que ia ensinar uma lição. Só que o Mujin achava aquilo ridículo, uma alimentação assim só ia atrapalhar o crescimento das crianças. Ele não podia deixar isso passar. E também não podia desperdiçar o exercício que ele tinha feito na parte da manhã. De repente alguém tossiu nas costas dele. E todo mundo pareceu ficar sério. Todos o cumprimentaram como líder da cozinha Hyun Moon, que falou que só estava passando quando escutou um garoto dizendo algo. Ele disse pro Mujin que ele parece estar com muita fome. Se o que ele recebeu não for suficiente, ele pode pegar mais. O Mujin diz que é o suficiente. O Hyun Moon então pergunta se ele tá querendo mais acompanhamentos. Enquanto pensa que são só as reclamações de uma criança que acabou de chegar, ele pode ignorar isso.
O Mudin ia pedir por whey, mas aí né, se lembrou que não tem e perguntou se tinha uns peitos de frango. Agora o Ryumun deu uma encarada nele e o pessoal ali na sala ficou tudo desacreditado que ele teve coragem. O Muyu se aproximou e falou que o Mudin estava agindo muito estranho hoje e ele bateu a cabeça. Porém, o Mudin só gritou, falando que eles precisavam de proteína. Só que começou a ficar hesitante quando viu que a atmosfera ficou estranha. Ele se enxergava num reflexo do olho do amigo. E começou a se lembrar que quando ele treinava ele ficava cansado. Ele conseguia também sentir o cheiro de comida. Tudo que ele não quer acreditar é que aquilo agora é realidade. Só que agora ele precisa fazer algo sobre essa situação. Nesse momento ele é um jovem monge num templo Shaolin. E para não ser expulso ele precisa dizer a coisa certa. Ele então pede desculpas e fala que agiu estranho porque estava com muita fome. O Ryumun pensa que faz sentido e realmente o garoto deve ter ficado exausto. Só que o Mudin, meio sem jeito, pergunta se ele pode ter alguns cogumelos e feijão. Aquilo claramente deixou o Ryumun com mais raiva ainda, pensando que esse moleque é maluco. O Mudin sabia que se fosse na realidade ou nesse mundo aqui, ele precisava de proteína. Porém, um tempo depois, já era hora de ficar estudando. O Mudin ficou desacreditado que a rotina de um monge era tão puxada assim. Encarando o professor, ele fica pensando sobre como vai fazer para voltar para a Terra. É aí que ele tem uma ideia, já que ele tá na novel, provavelmente ele voltaria pro mundo dele quando a história se completasse. A situação dele não é tão ruim assim, até porque o Mudin é o protagonista que possui um talento excepcional, e o templo Shaolin é um dos mais fortes antigos templos. Eles estão falando de um lugar que marcou o mundo. Sem querer, ele derruba a tinta no livro, e ele se lembra que o único problema que ele tem é que atualmente tá todo mundo encarando por causa do que ele falou. Mas agora não tem o que fazer, o que foi dito foi dito. E já que tá assim, ele vai vencer aquela luta e receber o reconhecimento pelos métodos de treino dele. O chefe Ryumun contou pro monge sobre os pedidos do Mudin. O monge pediu desculpas. O chefe falou que tava tudo bem e perguntou o que ele achava do Mudin. O monge disse que ele teria 7 dias pra provar se ele tá certo ou não. O cozinheiro ficou feliz, falando que como budistas, eles não podem punir as pessoas só porque eles saem da linha. Realmente foi uma ótima escolha. Mas enfrentar o Mugung vai ser difícil, até porque ele é o mais competente discípulo dentro de todos os novos. No templo Shaolin são recrutados centenas de membros todos os anos. Porém, da multidão que vai até lá, só 10% consegue ficar. É por isso que no começo os anciões nem mesmo sabem o nome dos garotos. Porém, o Mugung era um dos poucos casos raros. Porém, o Mudin falou que ele ia ensinar uma lição para essa criança. O grande dia chegou e o Mudin e o Mugung se encontraram na frente do monge, que avisou que era bom os dois ficarem prontos para o combate. Um pouco antes, o Yu perguntou pro nosso protagonista o que ele estava fazendo, que avisou que estava fazendo alongamentos. O amigo ficou confuso com a palavra alongamento e o nosso protagonista percebeu que eles nem sabiam o que isso significava e explicou que era uma técnica de alongamento de tendões. Algo que você faz antes do exercício para preparar ele para o choque. Várias posturas e métodos de alongamento existem que aumentam sua flexibilidade e amplitude do movimento das suas juntas. O Mudin falou pro Yu se ele tivesse curioso ele podia testar. Ele começou a praticar um espacate e facilmente estava conseguindo. Animado, ele perguntou se era só ficar naquela posição e o Mudin disse que ele estava indo muito bem, enquanto pensava que ele se adaptou tão fácil por ser um garoto novo. Porém, algo ali chamava mais atenção. O Mugung estava praticando socos consecutivos. E todo mundo pensava que ele era incrível, dava até para escutar estralos do soco dele. O Mudin, mesmo tendo mais experiência de combate, estava inseguro, até porque o tamanho entre eles era muito diferente. Ele se perguntava como ia vencer ele, até que teve a ideia de usar uma certa coisa. O monge só observava o Mudin, se lembrando que o garoto não inventou uma desculpa para fugir do treino. Por mais que ele tenha ignorado todas as instruções, ele nunca fugiu do treino e estava sempre praticando. Quando Yu perguntou o que ele estava fazendo, ele disse que estava praticando um método para derrubar o Gung em um instante. O monge ficou observando aquilo todos os dias, porém agora, no dia do combate, ele tem certeza que o Mugung vai facilmente ensinar para ele uma boa lição. O Gung estava confiante com o olhar do monge, e infelizmente ia ter que acabar com o Mujin, porém algo chamou a atenção dele. O Mujin estava fazendo algum tipo de movimento esquisito logo na frente. Depois de alongar o quadril, ele alongou as costas e perguntou pro monge se eles podiam começar imediatamente. O monge achava que o Mujin estava querendo bancar o durão e isso estava estressando o Mugung. Então ele falou para eles darem um passo para frente
E o Mugung foi confiante, pensando que ia ensinar uma lição pro garoto. O monge falou para eles se prepararem, e o Mugung ia usar os socos consecutivos que ele vinha praticando por 3 meses. O Mujin correu na direção dele assim que o monge falou para começar. Aquilo surpreendeu o Mugung, que não era acostumado com isso. E o Mujin continuou avançando. Ele foi se preparar para o soco consecutivo, só que o Mujin já estava perto demais. Porém, deu tempo dele mandar o soco, porém o Mujin se agachou. Aquilo assustou todo mundo, não fazia sentido um monge Shaolin lutando dessa forma. O que o Mujin tinha feito era agarrar a perna dele. Ele não queria usar arte marcial moderna numa criança. Até porque, como um membro da força especial, tudo que ele praticou são técnicas mortais que podem matar alguém se for da forma errada. Então ele teve que pensar em algo que até uma criança não teria tantos danos. Com isso, ele carregou o Mugung e tacou ele no chão. O tempo que demorou do começo daquela luta e a hora que o Mugung estava imobilizado foi próximo de 1 segundo. Alguns dos garotos ficaram gritando, falando para o Mugung se levantar logo, como que ele estava travado ali. E outros ficaram desacreditados que ele realmente tinha perdido tão rápido. Pior ainda, fazendo uma cara de tanta dor. Caído, o Mugung não sabia o que estava acontecendo e por que ele não conseguia se mexer. Os discípulos do 2º ano começaram a tentar dar várias dicas para o Mugung, falando para ele rolar e tentar se levantar. Porém, por mais que ninguém soubesse o que uma chave de braço fosse, eles sabiam o quanto aquilo doía. Claramente, a dor no braço era extrema. Com o Mugung agonizando, o Mujin falou para ele que se ele resistisse, o braço dele ia ser quebrado. E um som de estralo começou a ser ouvido. No templo, todos continuavam falando para o Gung se levantar, enquanto o Mujin do lado dele falava que se ele tentar fazer qualquer coisa, o braço dele poderia ser deslocado. E isso poderia levar a um problema pro resto da vida. O Gung estava só sofrendo sem saber o que falar naquela situação. Um monte de gente no ouvido falando para ele não desistir. Porém, ele bateu a mão no chão e com isso se rendeu. Só que o Mujin e todos os treinadores ficaram assustados. O Mujin até falou que já tinha soltado e pediu desculpas. Todo mundo ficou meio sem graça chamando o monge, que também não sabia o que fazer. Isso porque o Mujin teve até que ajudar o Mugung depois da luta, que tinha ficado chorando com o resultado daquilo. Enquanto o Mujin falava que os caras eram vergonhosos por terem feito 2 crianças lutarem. Mas, no final das contas, ele foi o vitorioso. O soco em corrente era uma das 8 técnicas dos golpes da extremidade do punho. Você utiliza a força do seu punho, cotovelo e ombro como arma principal. Isso permite que você finalize seu oponente rapidamente a curta distância, e é conhecido por ser muito poderoso. Entre os jovens, o Mugung era aquele que tinha o melhor domínio dessa técnica. Mas nessa manhã, o tão brilhante soco em corrente foi pateticamente derrotado. Ele nem mesmo conseguiu resistir, e perdeu para um monge muito mais jovem que usou algumas técnicas esquisitas. O Mugung ficou chorando e se tremendo, falando pro Mujin que isso era muito injusto. Ele correu pra cima assim que a luta começou e atacou fazendo essas coisas estranhas sem utilizar o soco corrente. Se fosse uma luta justa, ele teria vencido. O Mujin, pra tentar acalmar ele, fala que sim, ele é o melhor de todos, o grande Mugung. E de fundo, os sêniores observam o Mujin consolando ele. Porém, de repente, um deles fala que o Mugung tem um ponto. Eles se aproximam e dizem que em um duelo Shaolin, o monge tem que usar técnicas Shaolin e ele quebrou essa regra. O Mujin ficou pensando que isso era uma ideologia ridícula. Porém, agora eles querem saber por que ele não usou o soco em corrente. O Mujin disse que fez isso para acabar com a luta mais rápido e evitar que qualquer um se machucasse. Ele pode ter feito o Mugung chorar, porém ele não tá machucado. Só que nenhum ancião naquele lugar parece concordar com isso, falando que ele deveria ter usado artes marciais Shaolin. Obviamente porque isso mostra que as técnicas que eles vêm praticando por tanto tempo foi facilmente derrotada por aquela criança. Dentro eles sabem que o Mugung perdeu, eles só não querem reconhecer isso. Até porque, com tantos discípulos assistindo, eles começariam a duvidar das técnicas Shaolin. Pior dos casos, os garotos promissores abandonariam o templo. Os treinadores não sabem o que eles vão fazer. Porém, estranhamente, o monge tá sorrindo, e ele chama pelo nome do Mujin. E pergunta se é verdade que ele usou essa técnica só para prevenir que o Mugung se machucasse. O Mujin concorda. Radiante, o monge diz que ele manteve a essência de um Shaolin e é o verdadeiro vencedor daquele duelo. Os anciões e os discípulos parecem assustados com essa resposta. E até o Mujin tá desacreditado que esse velho realmente vai reconhecer que ele venceu. Porém, o monge diz que ele só venceu porque o oponente dele já era muito mais fraco. As técnicas marciais Shaolin são feitas para derrotar demônios que também aprenderam as artes marciais. E ele vai ter que pessoalmente mostrar a essência de um Shaolin, o verdadeiro poder que pode derrotar até mesmo um demônio.
e grita para que tragam uma pedra. 2 dos monges sofrem para carregar e jogam um pedregulho gigante no meio do campo. Todas as crianças, incluindo o Mujin, estão impressionados com aquilo. O monge Hyejun fala para ele assistir com atenção o verdadeiro poder de um soco em corrente que todos ali estão aprendendo. Ele então respira fundo, se prepara e dá um soco bem no meio da pedra. O punho dele afunda e ela é despedaçada. As crianças ficam tudo felizes e impressionadas. Todo mundo começa a elogiar o monge falando que ele é incrível e o monge fica confiante. De fundo, o Mujin tá de boca aberta. É algo que ele nunca tinha visto. O verdadeiro poder de uma arte marcial. Um impacto capaz de abrir uma montanha. Um corte de lâmina que seria capaz de matar centenas de inimigos. Ou um soco que destruiria o adversário. Porém, de repente algo chama a atenção dele. O Mujin pergunta se as técnicas Shaolin são para vencer o inimigo sem machucar ele. O monge olha para trás e diz que sim. O Mujin então fala que ele destruiu a pedra completamente. O monge olha para baixo e todo mundo fica meio que sem o que falar. Nem o monge nem ninguém tinha resposta para aquilo. Naquela manhã no campo de treinamento ficou um silêncio absoluto. O Hyun Sang era o chefe do Hyejun, o primeiro monge, e tá impressionado que o Mujin venceu do Muguan, dizendo que realmente não é uma criança comum. O Hyejung fala que ele é um garoto arrogante, porém vem treinando soco corrente mais do que qualquer outro monge. O Hyesung entende que o cara tá falando que o Mujin só tá treinando soco corrente pra saber quais são os pontos fracos. O monge concorda e diz que ele pode ser um espião de uma outra aliança ou talvez até do culto demoníaco. O Mujin tá sofrendo na sala sem saber que estão duvidando dele. O Sung fala que ele não acha que o garoto seja espião porque ele chama muita atenção. Porém o Jung diz que talvez ele esteja usando psicologia reversa. O Sung fala que não tem que se preocupar tanto com o garoto até porque é um novo discípulo. Por enquanto eles vão só observá-los e descobrir se ele é um garoto único ou realmente um espião. Até que então ele pensa em algo e pergunta se talvez ele não seja de uma família marcial. O Jung concorda que é uma opção, até porque ele lutou com alguns métodos estranhos. O Sung chega à conclusão que o garoto aprendeu tudo com o pai e não quer abandonar os ensinamentos dele. Só que o problema agora é que ele venceu, o Mugung vai ficar mais arrogante, então o que eles vão fazer? Depois de pensar um pouco, ele tem a ideia de deixar ele para ser lidado pelo Beog Gang. O Jung pergunta se ele tá falando do discípulo que tá na corte. E com isso eles parecem concordar. Em uma outra parte do templo naquela noite, 3 garotos estavam voltando pros dormitórios, quando um deles viu alguma coisa e tomou-lhe um susto. Ele se virou e falou para todo mundo pegar outro caminho. Os amigos foram dar uma olhada, perguntando o que ele tinha visto. No meio do templo tinha um garoto em posição de treino, e eles reconheceram como o cachorro louco Beob Gang. Eles ficaram assustados e perguntando por que aquele monstro estava ali. E entenderam que ele estava querendo treinar sem poder descansar um segundo, por isso que ele se escondeu. Eles então ficaram rindo, até porque todo mundo já conhecia o cara e sabia o quão louco ele era. Realmente é o cachorro que não segue regra alguma. De repente um deles avisa que ele vai ir pro salão de Arhat. O cara toma um susto e pergunta se ele não ia ser um discípulo da corte. O que eles estão querendo dizer é que ele vai mudar agora e vai treinar com os novos discípulos. Só que esse cara é conhecido por ser bem cruel com os seus júniors, por mais que ele sempre manteve a essência de um discípulo Shaolin. E um deles avisa que ele vai passar por todos os salões antes de voltar para a corte disciplinar. Por mais que pensem que ele é louco, o Beog Gang sempre seguiu as regras para ser um modelo para todo mundo. Por causa disso, ele sempre também passou treinando mais tempo que todo mundo. O problema é que se ele não tivesse muita energia interna, ele nem mais conseguia andar, porque os joelhos dele já estão acabados. Só que ele não se importava com isso. Para ele a dor era uma recompensa, uma espécie de treino mental que fortalecia ele. E nesse momento ele já tinha ouvido falar do nome de Mujin, a criança promissora e problemática do salão de Arhat. O Gang queria ensinar para ele o verdadeiro mindset que um discípulo Shaolin deveria ter. No dia seguinte estava todo mundo assustado. O Beob Gang apareceu lá e obviamente ninguém queria isso. O Mujin observava, enquanto o Beob avisava todo mundo que agora ia treinar com eles. Porém, com um sorriso, ele disse que estava ansioso para treinar pesado com todo mundo. Nosso protagonista ficou pensando que o cara parecia um soldado. Porém, ele logo notou que todo mundo não parecia muito animado com a chegada daquele cara. Para qualquer lado que ele olhava, o pessoal estava meio assustado. Ele já tinha ouvido falar alguns rumores, então logo entendeu a situação. Aquele cara tinha sido mandado para ensinar as disciplinas Shaolin. Só que o Mujin não estava nem aí para isso. Eles voltaram a praticar a postura do cavalo.
enquanto o Gang andava por lá dizendo que descobriria o problema para então saber a solução. Ele observou com muita atenção tudo que o Mujin fazia. Ele viu que os joelhos dele estavam mais abertos que seus ombros, as costas dele estavam retas com uma leve inclinação para trás com os pés para fora. Ele ficou na mesma postura para entender o que ele estava fazendo e começou a praticar vários agachamentos, enquanto pensava que sentia as mesmas dores de quando ele praticava a postura do cavalo. Talvez fosse uma desculpa para ele fugir do treino. Ele ia ensinar uma lição para o Mujin quando de repente ele falou que não é assim que se faz. Ele perguntou o que ele queria dizer e o Mujin falou que a postura dele estava errada. O Beobi perguntou o que estava errado com a postura dele e o Mujin percebeu que ia ter que ensinar ele do zero. Por mais que o Gang estivesse tentando copiar ele, cada movimento que ele fazia ele escutava um estralo do joelho. Como um treinador, o Mujin não podia deixar aquilo passar. Só que então ele se lembrou que o cara era um mestre disciplinar e talvez fosse uma boa ter ele do lado. O plano então era vencer o cara com o conhecimento dele e receber a autoridade. O Gang perguntou mais uma vez o que ele fez e o Mujin avisou que da forma como ele estava fazendo, ele só estava machucando o joelho dele. Um tempo depois, ele colocou o joelho no chão e começou a fazer um alongamento que o Mujin passou. Ele avisou que aquela era uma técnica chamada de alongamento dos tendões. Aquela postura ia facilitar um pouco a musculatura que estava no joelho. Dessa forma, quando ele treinasse, os movimentos seriam mais leves e diminuiria a pressão. O Gang, por mais que não quisesse, admitiu que já estava sentindo uma diferença. O Mujin falou que era só fazer aquilo com intervalos de 30 segundos e isso completaria uma série. O Gang perguntou o que era uma série e ele falou para esquecer sobre isso. Porém, o Mujin percebeu que a perna do cara ainda estava doendo muito. Ele foi tentar ajudar perguntando se o cara estava se sentindo melhor. Só que ele já tinha percebido que com qualquer pressão o cara agonizava. O joelho dele estava destruído. Conforme o Mujin foi ajudando ele, o Gang foi percebendo. A dor que antes parecia uma martelada no joelho aos poucos estava diminuindo. O Mujin então deu um tapa na perna dele e avisou que estava na hora de começar de novo. O Gang ficou meio desacreditado que eles já iam começar. Só que o Mujin falou para ele se levantar porque o treino não espera pelo homem. O Gang se levantou, se perguntando que tipo de garoto era esse Mujin. De fundo, os sêniors observavam o Mujin ajudando e se perguntavam o que estava acontecendo com o Gang com aquela criança. O Mujin continuava falando, sempre que ele não se sentisse bem, ele tinha que fazer esse tipo de exercício. Por mais que o Beobi Gang tivesse o apelido de cachorro louco, ele era uma pessoa fanática por seguir as regras Shaolin. Todo mundo ali sabia muito bem o quão maluco e obsessivo o Beobi Gang podia ser. Mas aquele mesmo Beobi Gang assustador estava amigavelmente treinando com um novo monge. O Mujin falava pra ele que eles iam descansar e fazer mais 15 vezes e eles só concordavam. Enquanto o Mujin continuava explicando que por estar com o joelho ruim, ele teria que fazer agachamentos agora com a perna mais fechada para evitar piorar as coisas. Além disso, também usaria uma inclinação menor e movimentos mais curtos. O Mujin animado falou que ia passar um resumo para ele de toda a sequência dos exercícios e ele só concordou. Depois de dobrar os joelhos levemente, ele ia começar a se sentar. Conforme ele fosse descendo, ia ter que evitar ao máximo a força do joelho e concentrar em fazer um movimento com a coxa e a bunda. E na hora de se levantar, deveria fazer o mesmo e evitar qualquer tipo de tensão no joelho. Quando o Beobi se levantou, o Mujin perguntou como ele se sentia, que disse que se sentia bem. Ele estava confuso porque a dor realmente estava diminuindo. E o Mujin falava que depois de repetir 3 dessa, agora eles fariam exercícios para as panturrilhas. Dos tempos de treino, o Mujin tinha uma estratégia para quando o cara parecia um soldado do exército. Ele era todo carinhoso, amigável e os caras não sabiam como lidar com isso. De longe o pessoal via o Mujin elogiando e o Gang falou que ele já tá no templo há 18 anos. E o pessoal ficou se perguntando se o cara realmente tinha enlouquecido. A pressão do monge estava subindo enquanto ele ficava repetindo Amitabha para si mesmo. A dor de cabeça do Jung foi tanta que ele decidiu ignorar os caras. Antes de ir comer, o Mujin avisou o Gang. Sempre que ele fosse treinar, ele deveria primeiro fazer esses exercícios. Quem viu de longe ficou achando que o Gang tinha aceitado cegamente as técnicas do Mujin. Só que aqueles ensinamentos pra ele que vinha sofrendo dor com o joelho só fez ele pensar uma coisa. As técnicas do garoto eram incríveis. Ele não tinha como criticar nada do que ele aprendeu porque realmente fizeram diferença. Então ele perguntou pro Mujin se ele aprendeu essas técnicas com a família dele. O Mujin ficou confuso e ele disse que para saber tanta coisa efetiva ele deve vir de uma família extraordinária. E foi algo que ele ouviu dos anciões. Ouvindo isso, o Mujin compreendeu o mal entendido que estava rolando. Ele sabia que tinha agido estranho, então essa era a desculpa perfeita. Ele falou pro Gang que aprendeu sim da família, que disse que realmente eram técnicas magníficas. Porém, eles vêm treinando as técnicas Shaolin que têm 1000 anos de história.
Ele entende que o coração dele quer manter os ensinamentos da família, porém seria bom se ele também praticasse os movimentos Shaolin. O Mujin concordou e o Yu chamou ele. Com isso ele foi embora e o Gang agradeceu. Ele ficou só observando o garoto indo, até que o monge apareceu atrás e deu-lhe uma tossida. Ele tomou um susto e pediu desculpa por parecer um bobo. O monge fala que ele percebeu então o que estavam pensando dele. O Gang explicou que para vencer o inimigo, primeiro você tem que experienciar o lado dele. O monge com um suspiro então perguntou o que ele aprendeu desse tal experimento. O Gang disse que do que ele experimentou, esse garoto Mujin vem de uma família de médicos e não de artistas marciais. O monge Jung perguntou o porquê. Sem graça, o Gang falou que ia dizer pra ele primeiro. Porém, os joelhos dele vêm doendo muito de todo o treino que ele vem fazendo. Ele só não disse nada porque não queria preocupar os anciões e também não queria mostrar aos júniors o lado fraco dele. Nem os caras que treinam junto com ele há 10 anos perceberam alguma coisa. Porém, com um movimento, o Mujin percebeu na hora. Foi então que ele decidiu aceitar os ensinamentos do Mujin e percebeu que os exercícios que ele ensinou realmente não doíam no joelho. O monge agora ficava confuso. Se o garoto tinha vindo de uma família médica tão boa, o treino inteiro Shaolin estava prestes a colapsar. Porém, o Gang falou que ele não precisaria se preocupar, que ele guiaria o Mujin para o caminho correto. O Jung perguntou como ele faria isso. Batendo no peito, o Gang falou que se aproximaria aos poucos do Mujin. Ao invés de forçar as coisas, dia após dia ele ensinaria os métodos Shaolin para o garoto. O Jung ficou pensativo e disse que talvez a melhor opção realmente fosse ir aos poucos. E disse então que contaria com o Gang para guiar o garoto. O Mujin, por outro lado, estava acabado. Ele odiava ter que ir comer logo depois do treino e na sequência ir para aquela aula chata. Porém o Jung apareceu e avisou que agora eles partiriam para o próximo treino. Hoje eles aprenderiam as técnicas que os tornariam mestres da energia interna. O Jung falou para eles demonstrarem agora e assumirem a posição de Lotus. O Mujin ficou se perguntando o que era essa posição de Lotus. Os caras se sentaram e ficaram numa posição de meditação. O Jung deu a instrução para que eles respirassem fundo e depois deixassem o ar sair aos poucos. Eles precisariam manter isso até começarem a sentir o centro da energia. O Mujin tava animado, finalmente ele tava vendo o verdadeiro like nesse vídeo, molecada, o verdadeiro likeão. Rapaziada, o que vocês acharam dessa? Ela é curtinha porque ainda não tem muito capítulo, porém eu achei muito boa, tá ligado? Muito diferente, pelo menos. Eu comecei a ler pensando se eu ia trazer e aí eu li tudo. Então eu falei, caramba, melhor trazer então, né? Quando lançar mais eu trago a continuação e pra você não perder ela, você ativa o sininho. Dale!